Muito bem, nós começamos mais um vídeo da semana, geralmente uma peça entre 10 e 12 minutos, que aborda o mundo do trabalho ou outros assuntos de interesse da sociedade. Hoje nós vamos falar a respeito de Ministério do Trabalho e Emprego, a respeito da fiscalização nos ambientes de trabalho e da importância do Ministério, não apenas na prevenção dos acidentes e doenças do trabalho, as chamadas doenças ocupacionais, como também no combate ao indecente trabalho escravo, que é muito maior do que se imagina em nosso país, infelizmente. E com quem nós vamos conversar? Vamos conversar com quem é, a meu ver, a autoridade no assunto. Helenildo Queiroz Santos, o Nildo, que é diretor de Saúde e Segurança dos Sindicatos Metalúrgicos de Guarulhos e região e presidente do DIESAT. O DIESAT é o departamento, por exemplo, do DIESE e do DIAP, criado pelo sindicalismo para cuidar das questões da saúde. Nildo, eu entendo que, se o Ministério for fechado ou esvaziado, como anunciou o Bolsonaro, a saúde dos trabalhadores sofrerá um baque, ou não? Claro, claro. Com certeza ela vai ter sérios problemas a enfrentar nas fábricas, porque se a gente olhar para o dia de hoje, o Ministério do Trabalho já é praticamente sucateado, com o número de auditores fiscais diminuído, muitas pessoas aposentaram, os concursos também, ao longo dos anos, foram retirados, né? As pessoas não foram chamadas, ou seja, o número é pequeno, e para nós, enquanto metalúrgico, eu posso falar com um pouco mais de propriedades metalúrgicas, mas apesar do DIESAT e também do DIESE fazer trabalhos na área de saúde do trabalhador, os números constam de todas as fiscalizações, de todos os acidentes que ocorreram, boa parte desses é com a atuação e a autuação do Ministério do Trabalho, que ajuda nesse fator de fiscalização, né? Por exemplo, se a gente olhar para o metalúrgico em si, você pega as prensas mecânicas, prensas hidráulicas, prensas por engado de chaveiro. Nós começamos um trabalho que era PPR-Press, era um programa, em 2000, por volta de 98, 2000, 2001. Em 2008, ele passa para dentro da NR, que é a norma que cuida das máquinas NR12, então deixa de ser um programa, passa a ser incorporado à NR e, a partir daí, ela tem uma abrangência nacional. Sai de São Paulo para o Brasil inteiro. E de onde saiu isso? Saiu de um trabalho do Ministério do Trabalho, do sindicalismo, da Fiesp, mas, claro, sem o empenho do Ministério do Trabalho, isso não tinha acontecido, né? Perfeito. Nildo, as pessoas pensam que o trabalho escravo, por exemplo, só existe nas fazendas lá, Tocantins, Mato Grosso, nos cafundós do Judas. Mas o Ministério do Trabalho, ao fiscalizar, constata também trabalho análogo à escravidão nas grandes cidades, inclusive em São Paulo. Confere isso? Confere, e inclusive se a gente for voltar um pouquinho mais ao tempo, ainda quando o Fuminho, hoje, o companheiro Domingos, o Fuminho, era diretor do sindicato, que trabalhava na região de Cumbica, foi descoberto o trabalho escravo na região de Cumbica, isso em meados de 2007 e 2008, então não é uma coisa assim tão, para você falar que é de agora, não, já vem do passado, né? E era também naquele período de bolivianos que estavam fazendo costura, né? Mas escondidos numa casa. A gente descobriu, embora sindicato do metalúrgico, mas descobriu um trabalho, né, que era os trabalhadores de uma determinada empresa reclamaram que o irmão deles estava preso em algum canto, a gente acabou descobrindo, chamamos o Ministério do Trabalho naquela época e conseguiu resgatar naquele período 16 pessoas dentro da cidade de Guarulhos. E se você olhar os casos, o Ministério do Trabalho tem várias pesquisas, mas se você pegar as duas mais recentes, de relatórios dele, entre 2014 e 2016, no Minas Gerais, 395 pessoas foram resgatadas, e em São Paulo, né, colocando um pouco o estado de São Paulo, 86 pessoas foram resgatadas. Então, não está só nos rincões do Brasil, também está aqui nas grandes cidades e num grande estado que não deveria ter nenhum exemplo de trabalho escravo. Cumbica está a 30 quilômetros deste local onde nós estamos gravando o vídeo da semana com o Nildo. O Nildo, eu queria falar mais um pouco da fiscalização, porque não é só a fiscalização dos acidentes de trabalho ou de ambientes inseguros. O Ministério também ele atua quando um contrato de trabalho é irregular, ou não existe um contrato de trabalho formal, ou uma convenção coletiva de trabalho ela é descumprida. O sindicato chama mesa redonda. E aí, na mesa redonda, o empresariado tem que provar se está andando direito ou não. Caso não esteja,
dependendo se encaminha para o Ministério Público do Trabalho, se abre processo ou, em casos drásticos, se fecha até a empresa, não é isso? Quando nós falamos de fiscalização, se a gente também voltar um pouco, você retroar, você vai ver o seguinte. Num passado não tão longe assim, a própria Previdência Social, quando fiscalizava as insalubridades, havia um setor da Previdência que fazia essa fiscalização. Com as reformas que a Previdência fez interna, ela retirou esse setor. Então, não fiscaliza mais os problemas de insalubridade. Ou seja, se determinada empresa fizer um documento para dizer que tem insalubridade, quem vai pagar a conta é o governo, quem paga a conta é a sociedade, sem ter nenhuma fiscalização. Esse papel também é um papel do Ministério do Trabalho. Quem pode fazer fiscalização é o Ministério, que tem poder, que tem esse poder de polícia. E se a gente olhar também no período Lula, né, quando tem aquele crescimento do emprego, boa parte daqueles números de crescimento do emprego é o quê? Ações do Ministério do Trabalho que vão às empresas fazer a fiscalização e descobrem uma gama, um número enorme de pessoas que estavam trabalhando sem registro em carteira ou de uma forma ou outra irregular. Então, a partir da fiscalização do Ministério do Trabalho, que você também tem um boom no crescimento do emprego formal, porque passa a fazer os registros de acordo com o que manda a lei. E o Ministério do Trabalho é importante para isso. Se a gente voltar para a segurança, por exemplo, uma CIPA irregular. Como é que nós podemos provar que essa CIPA é irregular? Porque o sindicato, qualquer sindicato, ele tem o seu limite. Seja na porta da fábrica, em uma determinada ação, se não consegue essa ação na porta da fábrica, tem que ir para o campo jurídico. No campo jurídico, você vai precisar do Ministério do Trabalho. Como é que nós vamos anular uma eleição de CIPA? Você só pode anular de acordo com o que está escrito na norma, né, nas normas, na portaria 3214, que tem todas as NR lá dentro, e a da CIPA NR5, você só anula com a anuência do Ministério do Trabalho. É claro que convenções coletivas também dão um direito desde que tenha descumprimento, mas as anulações precisam também do aval do Ministério do Trabalho, seja para a questão da CIPA, seja para essa questão de fiscalizar se a empresa está num determinado grupo. Agora nós temos o grupo 10 que não quer negociar. Então todo mundo pode falar que está no grupo 10 e não negociar. Quem é que vai fiscalizar isso também? Quem é que faz esse enquadramento? Também é o Ministério, apesar da Receita Federal também ter sua parte nisso, mas é o Ministério, ou seja, o Ministério tem um papel importante, né? Nós temos recursos do FAT, nós temos seguro-desemprego, a emissão de carteiras. Não? Se, de uma certa forma, esse risco que está correndo de extinção ou de desqualificação do Ministério, que tira o status de Ministério, quem assume esse papel? Né? E, além do mais, o Ministério ele também é um interlocutor do diálogo entre o capital e o trabalho. E quem é que vai fazer esse papel? Nós não podemos deixar, apesar de estarmos no século XXI, nós temos trabalho escravo, nós temos acidente, nós temos morte. Quem é que vai fazer esse diálogo, né? Quando as duas partes são radicais? Quem é que vai ser o conciliador disso? Tem que ser o Ministério. Né? Não podemos ajuizar e esperar que a justiça resolva um problema que é nosso. Né? Nós estamos num país que está entre a 7ª e a 8ª economia do mundo e não podemos aceitar de forma nenhuma que o diálogo seja extinto. E, para mim, também tem um risco. A partir do momento que você acaba com o Ministério do Trabalho, automaticamente, na minha opinião, você pode ano a ano ir rasgando uma norma, um decreto, uma portaria, uma lei, e daqui a pouco acaba. As NRs deixam de existir, como já está em risco de novo. A NR12, que trata das prensas, está de novo correndo risco, né, com um novo governo, corre o risco de novo de ser pautado para poder acabar com ela. Perfeito. Nildo, se o Bolsonaro der a veneta do Bolsonaro de acabar com o Ministério do Trabalho, você já apontou aqui 7 ou 8 ações importantes do Ministério do Trabalho. Agora, do ponto de vista político, nós temos que pensar dessa forma. Será uma decisão política para favorecer o capital, sobretudo o capitalista selvagem, não? Se nós formos olhar os compromissos políticos, ele não fez nenhum compromisso com a classe trabalhadora. Né? Ele só fez compromisso de... Até então, ele é um dos apoiadores e aprovou a reforma trabalhista. Então, ele tem um compromisso que não é conosco. A reforma trabalhista poderia ter sido feita? Precisava ter sido feita? Pode até ser que sim, mas deveria ter sido feita de forma consensuada. Chama o Ministério do Trabalho, chama o governo, o judiciário, que a Ana Matra está contra essa reforma trabalhista, ou seja, governo, empresário, justiça, chama todos. Não vai sair a melhor reforma, mas é uma reforma consensual, que não vai enfrentar problemas jurídicos, como a Ana Matra já deu indicação, que vai causar grandes entraves para essa norma. Ou seja, então tem questionamento jurídico, você não tem segurança jurídica numa norma que está aí. Então, se o Bolsonaro teve esse apoio do grande capital, da grande mídia, né, de banqueiros, ou seja, do capital selvagem, e aí o compromisso dele é com eles e não é conosco. E a partir do momento que ele fala...
ou sem querer ou não, ou jogando verde para colher maduro, dizendo que vai acabar o Ministério do Trabalho, ele já está afirmando e reafirmando o seu descompromisso com a classe trabalhadora. Portanto, cabe a nós resistir, é isso? O sindicalismo em si, todo movimento social é um movimento de resistência, né? Nós hoje estamos passando dificuldade pela questão do imposto sindical, da retirada do imposto. Na minha opinião, não que ele não precisava sair, mas eu acho que se fosse para também retirar o imposto, deveria ter chamado o movimento sindical, conversado, ter estipulado um prazo para que a gente também pudesse se preparar. Tem muitos sindicatos ruins? Tem, mas nós não podemos colocar todo mundo farinha do mesmo saco. Assim como tem político bom, também tem político ruim. Tem empresário bom, tem empresário ruim, mas não pode colocar todos, né, tudo farinha do mesmo saco, todo mundo... É importante separar o joio do trigo para que a gente possa construir uma nação, que é importante ter a questão do trabalho decente, né? Já que cobram a gente produtividade de primeiro mundo, como trabalho de primeiro mundo, mas querem pagar salário pior do que africano. Então, eu acho que não é essa a condição para um Brasil que quer ser, já está considerado uma das grandes potências, tem potencial de desenvolvimento, mas não é esse tipo de tratativa que deve ter do Congresso, que deve ter de um governo, porque ele precisa dialogar com a sociedade. Perfeito. Agradeço muito Nildo Queiroz, diretor dos Metalúrgicos de Guarulhos, região, e presidente do DIESAT. Quem quiser mais informações ou falar com o Nildo ou encaminhar uma denúncia, ligue para 2463-5300, 2463-5300, prefixo 11, e peça para falar com o Nildo ou com o Departamento de Saúde do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Um forte abraço, até o próximo vídeo da semana.